das características de um coração que vibra, que palpita pela salvação de almas. Sempre que falamos de missões, o primeiro personagem bíblico que vem à nossa mente é o apóstolo Paulo. Da mesma maneira que nós temos um livro no Novo Testamento que está diretamente ligado à obra missionária, que é o livro de Atos, nós temos um personagem que se destaca nesse processo. A vida de Paulo, após a sua conversão, se resume basicamente em pregar, em fazer viagens missionárias e fundar igrejas por onde ele passava. Paulo, sendo um apóstolo dos gentios, deu muita atenção àqueles fora de Israel, aqueles que não participavam da comunidade dos judeus. O seu ministério tinha um foco que estava fora de Jerusalém, fora do povo que tinha sido tão abençoado ali no Antigo Testamento. Praticamente todas as cartas do apóstolo Paulo são direcionadas às igrejas gentílicas, às igrejas dos gentios. Essas igrejas, elas eram mistas, existiam judeus, existiam gentios nessa igreja, mas a maioria era gentílica. O próprio apóstolo Paulo, ele se intitula como o apóstolo dos gentios. Abra, por gentileza, sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 13. Livro de Romanos, capítulo 11, versículo 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação do meu povo e salvar alguns deles. Então, Paulo, ele é classificado, ele se autodenomina apóstolo dos gentios, apóstolo daqueles que estão fora da nação de Israel. Mas o que chama a atenção no apóstolo Paulo é que, mesmo sendo grandemente usado por Deus, sendo um instrumento de Deus para salvar os gentios, Paulo, ele nunca conseguiu esquecer os seus compatriotas. Paulo nunca conseguiu esquecer a nação de Israel. Ele entendia que fazer missões por todo mundo era a sua missão, era aquilo que Deus o tinha chamado. Ele entendia que a glória de Deus precisava ser conhecida além da nação de Israel, precisava ser espalhada, mas Paulo mostra grande apreço ao seu povo, à sua nação. Isto é importante para que a gente possa entender que fazer missões transculturais é importante, mas nós não podemos em nenhum momento esquecer a nossa própria nação, esquecer o nosso próprio povo. Pesava sobre os ombros de Paulo fazer algo pelos judeus, fazer algo por aqueles de Israel, por sua nação, por seu povo. Veja Romanos capítulo 9, nota comigo a partir do versículo 1. Romanos capítulo 9, leia comigo a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus: Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas,
segundo a carne. Meus irmãos, Paulo evidencia no livro de Romanos entender o privilégio que os judeus tinham, entender o privilégio, a honra que foi concedida ao povo judeu. Não existiu na história da humanidade um povo mais abençoado do que o povo judeu, do que a nação de Israel. A nação de Israel possui vários privilégios e durante muito tempo viu a ação de Deus diretamente. Note que o apóstolo Paulo vai falar dos privilégios, da honra do povo de Israel, dos israelitas. Versículo 4, Romanos 9, versículo 4. Olha o que ele vai falar, as descrições do povo de Israel. São israelitas, pertencem-lhes à adoção e também à glória, às alianças, à legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Paulo começa a fazer uma descrição das características do povo de Israel, dos privilégios do povo de Israel. Em outras palavras, Paulo vai descrevendo como aquele povo foi abençoado, como Deus foi, ano após ano, século após século, guardando aquele povo, preservando aquele povo, levantando dentre aquele povo pessoas especiais, até ele chegar no ápice de dizer: o próprio Senhor Jesus Cristo veio de Israel. Note que privilégio essa nação teve. O próprio Salvador do mundo foi um israelita. Se existia uma nação privilegiada, esta era a nação de Israel. E Paulo está fazendo questão de declarar esta verdade. Paulo era israelita, e antes de sua conversão, ele era um homem extremamente religioso. E ele faz essas declarações no Novo Testamento. Era um fariseu, zeloso, perseguidor da igreja. Paulo, como um israelita típico, ele imaginava ter uma relação com Deus, embora ele estivesse completamente afastado de Deus. Ele imaginava que pudesse se relacionar intimamente com Deus através das obras. Paulo, após sua conversão, entendeu que estava completamente enganado. Paulo sabia o que era estar debaixo da lei. Paulo entendia que a sua nação estava cega para o Messias. Ele entendia que a grande maioria do povo judeu era igual a ele antes da sua conversão, antes do seu genuíno nascimento. Por isso Paulo se colocava na pele dos judeus. Ele entendia os judeus, ele se importava com eles. Paulo sabia que o povo judeu estava tentando satisfazer a Deus através dos seus próprios esforços. Paulo entendia que eles estavam tentando agradar a Deus através do cumprimento da lei, se justificar através de méritos. Por isso, Paulo orava por eles. E é interessante Paulo declarar que estava orando pela salvação do povo de Israel, porque este é um ponto essencial na obra missionária. Tudo começa, meus amados irmãos, pela oração, porque se nós não estivermos dispostos nem a orar pela obra missionária, muito menos estaremos dispostos a fazer algo maior. Nota o que Paulo vai falar aí em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Nota a disposição de Paulo a orar, a suplicar pelo povo dele. Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus,
porém não com entendimento, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Meus irmãos, Paulo sabia o que era ser um religioso enganado, o que era estar vivendo no erro. Por isso, Paulo desejava ardentemente que seus compatriotas fossem salvos. Por isso, Paulo orava incessantemente. A palavra que é usada aqui é súplica. Paulo suplicava a Deus pela salvação da sua nação. Esta prática de Paulo deve nos levar a pensar: será que nós, como igreja, será que você temos investido tempo em orar pelos perdidos? Diariamente, incessantemente, suplicando por nossa nação, suplicando pelos perdidos que conhecemos, quer sejam familiares, colegas de trabalho, pelos perdidos da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Será que esta prática de Paulo é uma prática nossa? É uma realidade em nossas vidas? Será que temos intercedido por aqueles que nós nem conhecemos, mas que sabemos que estão sendo perdidos? Meus amados irmãos, nós precisamos investir tempo em orar pelos perdidos. É o que Paulo está dizendo. Eu suplico a Deus, eu faço uma súplica a Deus para que os meus compatriotas sejam salvos. Meus amados irmãos, nós precisamos, como igreja, nutrir cada vez mais esta prática da oração. Precisamos nos reunir para orar pelos perdidos. Precisamos nos unir para orar uns pelos familiares dos outros. Precisamos nos unir para ter uma prática de oração pela obra missionária. Isto evidencia uma prática de alguém que de fato entende o valor de uma alma. Paulo então está intercedendo pelos seus compatriotas. Nós precisamos nutrir na igreja uma vida de oração. Essa disciplina espiritual precisa estar presente numa igreja do Senhor, porque não se faz missões sem oração, porque é a oração que nós fazemos, meus amados irmãos, que evidencia uma dependência nossa do Senhor, de que tudo que vamos fazer, de que tudo aquilo que vai ser conquistado é através do poder e da mão poderosa de Deus em nossas vidas. Então, nós não podemos desvincular em nenhum momento a oração da obra missionária. Mas será que é só isso, pastor? Será que devemos apenas orar pela nossa nação, por nosso país, por nosso estado, por nosso bairro? Meus amados irmãos, este é um passo muito importante e um primeiro passo que talvez não exija muito de cada um de nós, mas que muitas das vezes já é negligenciado. Como pedir para que você se sacrifique se nem orar você ora? Como pedir para que você possa se entregar de corpo e alma para que Deus salve uma alma se nós não estamos fazendo o básico, que é investir tempo na oração dos perdidos, citando nome a nome das pessoas? Por isso nós queremos conhecer as pessoas que estamos evangelizando, justamente para estar orando, intercedendo. E eu quero convocar toda a igreja a orar pelos nossos missionários, orar por cada alma que vamos evangelizar e que conhecemos. Não desista de orar pelos perdidos, não se canse de orar pelos perdidos. Pastor, fazem 10 anos que eu já oro pela conversão dessa pessoa. Persevere, continue, ore por ela. Um coração missionário é um coração que ora pela salvação. É o que nós vemos aqui no apóstolo Paulo. Volte um pouquinho para Romanos capítulo 9 e nota a ênfase que o apóstolo Paulo dá logo aí no primeiro versículo. Paulo vai declarar seu sentimento pelo povo de Israel, mas ele faz 3 afirmações bem categóricas, bem enfáticas. Ele afirma que diz a verdade, digo em Cristo a verdade. Ele afirma, eu não minto, dando-me testemunho a minha sinceridade do Espírito Santo, a minha consciência.
evidenciando que de fato falam a verdade. Paulo então está declarando o amor pelos perdidos, e isto não é um amor da boca para fora. Paulo está dizendo: Deus é minha testemunha, Cristo é minha testemunha, o Espírito Santo é minha testemunha de quanto eu amo a minha nação, de quanto eu amo o povo perdido dentre os judeus. Talvez se judeu escutasse Paulo dizendo: eu amo vocês, o judeu tivesse uma tendência de desconfiar de Paulo, porque o judeu perguntaria: como você ama tanto a nação, se você tem um ministério dentre os gentios? E aqui nós notamos Paulo dizendo: eu não estou mentindo. Paulo está abrindo o seu coração, rasgando o seu coração, falando para aqueles judeus que de fato o amor que ele sentia por eles era um amor grandioso, que não deveria ser duvidado, não era apenas uma fachada. Paulo não estava apenas sendo diplomático com o povo de Israel. Paulo afirma que a situação do povo gerava em seu coração grande tristeza. A primeira característica, meus amados irmãos, de um coração missionário é tomar a atitude de orar por alguém. A segunda característica é ter um coração sensível, é sentir tristeza pelo destino das almas das pessoas. Paulo evidencia grande tristeza pelo destino eterno daqueles compatriotas. Paulo se importava. Paulo não conseguia viver como se tudo estivesse bem. Obrigado. As pessoas estavam indo para o inferno, os judeus estavam sendo condenados, e Paulo sabia que isto era motivo de grande tristeza em seu coração. Paulo podia muito bem ter uma atitude moderna e pensar: cada um cuide da sua própria vida, estou muito bem, obrigado, minha família está bem, meus filhos já são crentes, minha esposa é crente, meu marido é crente, meu pai é crente, e os outros, cada um que se vire. Paulo tem um coração que sente pela sua nação, pelos judeus, porque ele entendia que aqueles judeus já tinham tido grande testemunho do Senhor, já tinham sido grandemente abençoados por Deus, mas continuavam na rebelião, continuavam na rebeldia, e Paulo sentia por eles, porque entendia que o destino deles era terrível, era trágico. Será que o teu coração tem se entristecido pelos perdidos? Será que o teu coração tem definhado em tristeza pelos perdidos? Qual foi a última vez que você chorou pelos perdidos? Que você estava orando, lembrando das pessoas que não conhecem ao Senhor, e foi inevitável conter as lágrimas? Meus amados irmãos, o nosso coração precisa sentir mais a chama do inferno que está reservada para as pessoas que continuam em desobediência. Nós não podemos ter um coração frio, um coração de pedra diante de uma tragédia tão grandiosa, que são pessoas caminharem a passos largos para a destruição. Paulo afirma: eu estou falando a verdade, o meu coração sente, o meu coração se entristece. Amada igreja, se nós não nos entristecermos pelos perdidos, nós perdemos o foco. Se nós estivermos tão bem, se nós estivermos tão felizes e tão alegres por nossa salvação, que nem notarmos mais as pessoas que estão indo para o inferno, nós perdemos o foco. A igreja não pode se centralizar em si mesma. A igreja precisa ser uma bênção para os povos, uma bênção para as nações, uma bênção para o próprio país, para a própria cidade. Nós não podemos, meus amados irmãos, estarmos satisfeitos com o nosso tempo, satisfeitos com nós mesmos, com a nossa performance espiritual. O nosso coração, o coração de todo crente, tem um misto de alegria profunda e de tristeza profunda. Todo coração de um crente verdadeiro tem um misto de sentimentos. Você nunca está
completa e perfeitamente alegre. Por quê? Porque as pessoas ao seu redor estão indo para o inferno. E nós sempre temos esse misto. Somos alegres em Cristo? Amém. Devemos ser alegres em Cristo? Amém. A obra que Ele fez em nossa vida foi uma obra grandiosa, transformadora. Ele mudou completamente a nossa vida, a nossa maneira de pensar, de sentir. Mas ao mesmo tempo, nós devemos lembrar das pessoas que estão ao nosso redor. Devemos lembrar como igreja que tem um vizinho que está indo para o inferno, que tem uma pessoa na frente da igreja que está indo para o inferno, que tem uma pessoa à nossa esquerda que está indo para o inferno, à nossa direita que está indo para o inferno. Todos os domingos devemos lembrar disso. Todos os dias devemos lembrar disso. Nós estamos num bairro onde as pessoas ao nosso redor estão indo para o inferno, e isso deve pesar grandemente no nosso coração e colocar profunda tristeza em cada um de nós. Paulo enfatiza o seu sentimento e ele mostra que um coração missionário não possui apenas tristeza, mas é um coração que sente dor. Olha que descrição fantástica Paulo faz em Romanos capítulo 9. Paulo diz: eu sinto dor, como se o meu peito rasgasse por conta dos perdidos. Eu temo que esta não seja mais uma realidade das igrejas da atualidade. Eu temo que poucas pessoas possam ser descritas como o apóstolo Paulo está se descrevendo, como alguém que sente profunda tristeza e que tem um coração condoído por conta da situação espiritual dos seus compatriotas. Nós notamos muitas das vezes que dentro de uma sociedade egoísta, dentro de uma sociedade narcisista que se volta sempre para si mesmo, uma sociedade hedonista que está em busca apenas dos seus próprios prazeres, é uma sociedade que tem uma amnésia espiritual e não consegue mais pensar, não consegue mais doer. Se o teu coração não sente tristeza, se o teu coração não dói, você não vai fazer nada. Não vai. Você vai ter dificuldade até para dar uma oferta na igreja, para um missionário. Por quê? Porque o teu coração não sente, o teu coração não dói. E o que nos move a fazer as coisas é o nosso coração. São as prioridades, são os nossos sentimentos. Aquilo que nós amamos, nós priorizamos, nós fazemos. E nós vamos notar que a grande motivação do apóstolo Paulo era o amor pelas almas dos perdidos. É o amor que levava ele a sentir grande tristeza. Era o amor que levava ele a sentir dor. Sua saúde está bem? Amém. Agradecemos a Deus por nossa saúde. Mas estamos sempre saudáveis e sempre sentindo dor. Que dor? Uma dor espiritual. Essa dor sempre está no peito. Nós sempre carregamos ela. Ela sempre está entalada. Por quê? Porque muitas almas estão ao nosso redor indo para o inferno. Estamos saudáveis, mas estamos sempre sensibilizados com dor por causa da nossa falta. Quando você se depara com tantos escândalos no nosso país, uma política completamente corrupta, pessoas que em busca do seu próprio prazer acabam matando várias outras, por conta do egoísmo, por conta do se beneficiar. Quando você vê tantas pessoas drogadas no nosso país, quando você vê tantos alcoólatras no nosso país, quando você vê tantos casamentos destruídos no nosso país, isso não te pesa? Isso não traz tristeza? Isso não traz dor? Se não acontece isso com você, tem algo errado. Quando nós nos deparamos com tantas pessoas nas calçadas, dormindo nas calçadas, miseráveis, pessoas endemoniadas no nosso país, como nós já tivemos um exemplo na nossa própria igreja, isso não te pesa? Isso não dói? Quando você é informado de vários e vários funerais de descrentes,
Não te pesa? Não dói? Meus amados irmãos, o nosso coração, o coração da igreja, o meu coração e o seu coração, precisa ser um coração missionário. Um coração missionário é um coração que sente. Um coração missionário é um coração que é condoído com as almas dos perdidos. Quando o nosso coração é alcançado por esta visão, nós estamos dispostos a nos sacrificar. Nota o que Paulo vai dizer no versículo 3. Nota que declaração forte. Esta é a declaração mais forte que um missionário fez em toda a sua vida. Esta é a declaração do apóstolo Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 3 do capítulo 9. Porque eu mesmo desejaria ser anátema. O que é que significa anátema? Maldito. Está debaixo de maldição. Separado de Cristo. Por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Não passe por este versículo de maneira rápida. Nós fazemos a nossa leitura anual e muitas das vezes, como um carro de corrida, temos 3 capítulos para alcançar e não aprofundamos muitas das vezes nas verdades de um texto apenas. E este texto você deve parar e você deve passar o dia inteiro pensando nesse texto. Como Paulo pode dizer isso? Como Paulo pôde falar para Deus que ele preferia ser separado de Cristo, em outras palavras, ir para o inferno, por conta das almas perdidas da sua pátria? Note que um coração missionário, meus irmãos, está disposto a ir às últimas consequências por Cristo, está disposto a se sacrificar por Cristo. Logicamente que esse texto não está ensinando que Paulo poderia perder a salvação. Paulo está apenas dizendo até onde ele está disposto a ir, se possível fosse, para fazer a obra missionária. Isto é sacrifício? É. Será que você pode dizer honestamente para Deus: Senhor, para salvar o meu vizinho, para salvar o meu bairro, o Senhor pode me mandar para o inferno? Estou disposto a abrir mão da minha salvação, a sacrificar a minha salvação, o meu relacionamento com Cristo, para poder ver a minha nação salva diante do Senhor. Isto é sacrifício. Isto é sacrifício. Meus amados irmãos, missões exige sacrifício. Exige sacrifício. Nós não podemos achar que podemos unir com modismo e missões. Não se une. Não se une. Missões vai exigir tudo de você. Vai exigir muitas vezes o seu tempo. Vai exigir o seu dinheiro, o seu pensamento, o seu coração. Vai te consumir. Eu não estou disposto a tudo isso. Repense a sua vida cristã. Porque todo cristão foi chamado para ser um missionário, uma testemunha para Cristo. Todos nós somos chamados para isso. O que nos move a se sacrificar pelas almas perdidas? O entendimento correto. É o entendimento correto que nos faz, diante de uma campanha missionária na igreja, dizer: eu estou com a igreja, eu participo, eu faço a minha parte, e eu não vou dar daquilo que sobra, eu vou me sacrificar. Paulo está disposto a ir até as últimas consequências. Até onde você está disposto e disposta para ir para salvar uma alma? É uma pergunta que Deus te faz essa noite.
Deus está apenas me usando para falar com você. Até onde você está disposto e disposta a ir para salvar uma alma de maneira prática? Não apenas dizendo, olha, eu estou disposto a fazer tudo. Não, de maneira prática. O que você faz, o que você está disposto a fazer para salvar uma alma? Responda para Deus, porque um dia você vai ter que responder. Eu vou ter que responder. Nós, como igreja, vamos ter que responder diante de Deus o valor que nós demos para uma alma, o sacrifício que nós fizemos por uma alma. Está disposto e disposta a abrir mão de um conforto para salvar uma alma? Está disposto ou disposta a abrir mão de um sonho por uma alma? Um objeto que você deseja comprar? Uma casa que você deseja ter? Eu não estou dizendo aqui que você não deve ter seu patrimônio. O que eu não quero é que nada na sua vida esteja acima do valor de uma alma. Porque o apóstolo Paulo nos ensina que, se fosse possível, até a salvação, deveríamos abrir mão por conta das almas dos perdidos. Isto é forte, meus irmãos. Isto é forte. O apóstolo Paulo encerra dizendo, no versículo 3, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos. Um coração missionário ama os perdidos. É amor. Missões é essencialmente quando nós falamos de missões, nós estamos falando de amor. Nós não estamos falando apenas de uma tarefa que a igreja faz. Este ano nós temos um compromisso de ajudar alguns missionários. Não é só um compromisso, é amor. É amor. E o missionário deve receber nossas orações, nossas ofertas com amor. Meus amados irmãos, precisamos amar os perdidos. A pergunta óbvia que volta para nós é: eu amo os perdidos? Você ama os perdidos? O que você faz por amor? O que você faria por amor? Eu já vi pessoas fazendo loucuras por amor, grandes loucuras, por uma outra pessoa. Se apaixonou e muitas das vezes deixa casa, deixa carro, deixa vida, deixa filhos, deixa tudo por amor. Um amor que não se mostra, um amor que não é visível, um amor que não é prático, um amor que não se sacrifica, não é amor. Porque a base do nosso amor é Deus, e é Deus que é amor, e Ele evidenciou o amor por nós, nos salvando, se sacrificando por nós, e fomos chamados a andar nessas mesmas pisadas. Missões precisa ser encarado como amor. Você ama missões? Pastor, eu não sei se eu amo missões. Reflita sobre isso. Ore sobre isso. Peça a Deus: Senhor, coloca amor nesse coraçãozinho aqui. Coloca amor, grande amor. Coloca amor. Se você detecta que você não tem amor pelos perdidos, ou que o teu amor é muito fraco e pequeno, ora incessantemente: Senhor, me dá amor por uma alma, me dá amor pelos perdidos. Ora, suplica, pede a Deus. É assim, meus amados irmãos, que nós começamos a mudar a nossa realidade missionária, mudar a nossa postura individual e a nossa postura coletiva. O que eu quero incentivar os amados irmãos é amar os perdidos da nossa própria pátria. Pastor, eu tenho um monte de problema na minha vida, eu ainda tenho que me preocupar com os outros. Estou cheio de dificuldade, estou conseguindo nem pagar as contas direito, minha família é cheia de problema.
Meu coraçãozinho aqui está todo conturbado, perturbado. E eu ainda tenho que me preocupar tanto assim com os outros? Meus amados irmãos, a nossa identidade, ela está pautada no amor ao próximo, porque a nossa identidade é testemunhar. Nós aprendemos em Pedro que nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Com qual propósito? A fim de quê? Proclamar, a fim de falar, a fim de anunciar. Talvez, quando você deixar de focar tanto nos problemas, tanto nas situações, e começar a enxergar o mundo todo ao seu redor, a sua vida passe a fazer mais sentido. Você passe a entender melhor o plano de Deus para a tua vida. O plano de Deus para a tua vida não é simplesmente ir para casa, dormir, acordar cedo, ir para o trabalho, volta para casa, cuida de filho, volta para o trabalho, dorme, volta. Não é só isso. Não é só isso. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida, de alcançar perdidos através de você, de evidenciar o amor dele através da sua vida, de te chamar para ser uma testemunha, um proclamador. Esta é a grande missão que nós temos. Podemos fazer isso através do trabalho, através da família, através da universidade, da escola, do bairro. Pense um pouco, reflita um pouco sobre o amor que você tem pelos perdidos. Pense um pouco sobre o sacrifício que você está disposto a fazer pelos perdidos. Se você não está disposto a orar, se você não está disposto a contribuir, muito menos você vai estar disposto a ir. Muito menos. Porque ir é um sacrifício muito maior. Comecemos, meus amados irmãos, orando e pedindo a Deus: muda o nosso coração, aquece o nosso coração, nos dá o coração do apóstolo Paulo. Vamos orar. Deus amado, como o Senhor me fez refletir, lendo e preparando essa mensagem, como o Senhor me desafiou a medir o meu amor pelos perdidos, a repensar o meu amor pelo próximo, a partir da visão do apóstolo Paulo. Ó Deus, nós queremos essa noite orar por nossa nação, queremos orar por nossas autoridades, queremos orar para que o Senhor tenha misericórdia deles, que o Senhor salve as nossas autoridades, salve, ó Deus, aqueles que estão incumbidos de autoridade, dá a eles temor e tremor da Tua presença. Ó Deus, uma nação que não Te conhece, é uma nação em processo de apodrecimento. Pedimos a Deus que os evangélicos desse país se levantem, os verdadeiros crentes deste país se levantem para fazer a diferença. Pedimos que o Senhor traga até nós um coração que sente pelas almas, um coração que se condói pelo destino dos perdidos, corações que estão dispostos a se sacrificar. Ó Deus, pedimos que a nossa igreja possa ser conhecida pelo Senhor como uma igreja que vai até as últimas consequências para salvar uma alma. Nos dá, Senhor, esse privilégio de fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para que as almas sejam alcançadas para o Senhor. Pedimos que o Senhor levante missionários de entre nós, pastores de entre nós, missionários de entre nós, para ir para os campos salvar almas, e que nós como igreja façamos nossa parte, de estarmos juntos nesta obra, porque amamos os perdidos. Ó Deus,
muda a história dessa igreja. Já temos participado de excelentes momentos missionários. Temos, ó Deus, feito grandes obras no campo missionário, investido, ó Deus, grandemente, mas queremos mais, podemos mais, e o Senhor sabe que podemos. Queremos, ó Deus, evangelizar. Capacita cada membro, capacita cada irmão, para que mês a mês, semana após semana, dia após dia, de uma maneira corajosa, ousada, falemos de Cristo, falemos do Senhor. Nos faz, ó Deus, pescadores de homens. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, meus amados irmãos, estamos então encerrando o nosso culto. Nós vamos ter aí o nosso momento